Hoje vamos fazer recap dos episódios 1, 2, 3 e 5. Os episódios completos, assista em nossa playlist. Episódio 1, entrevista com o professor Dr. Rogério Osvaldo Chaparim. Então a primeira coisa é que jogo é uma coisa universal, faz parte do ser humano, né? Acho que não consigo encontrar um povo, uma civilização atual, antiga, que nunca teve a experiência de falar, vamos jogar. Então é uma coisa que primeiro que já faz parte do ser humano, né? E nesse jogar, há os encantos, né? De alguns jogos que tem, assim, e eu acho que o jogo, principalmente, a gente tem exemplo do Jogomate, não é visar realmente só apenas um conteúdo. A gente visa desenvolver o pensamento matemático. Então a criança vai, primeiro, buscar estratégias para ganhar. Então ele vai ter um campeonato, ele vai ter um desafio que é ganhar do concorrente, do oponente. Então para isso, se tem um bom concorrente, ele vai ter que pensar maneiras de ganhar isso. Aí depois ele vai ter que observar, fazer conjecturas, visualizar, alguma coisa que parece em geometria. Então eu acho que é um ganho, eu acho que primeiramente, eu acho que o principal, sempre os professores, é estrutural. Tá, então, essa estrutura que a criança pode vir desde, olha, eu falo que pode ter matemática criativa desde os 4 anos, ou até 3 anos. Se a criança entrou na escola, a matemática criativa já pode fazer parte, ou deveria fazer parte, integrante da formação das crianças. Então eu acho que ela... E outra coisa que os professores relatam dos jogos, né? Porque a gente cita vários jogos para os professores. E acho que a grande maioria, quando relata a experiência positiva, é 2 aspectos. Primeiro, os alunos que têm dificuldade se encantam, querem fazer, às vezes é muito comum encontrar alunos que, ele é bagunceiro, ele não tá nem afim com nada, e de repente esses alunos começam a querer resolver um quebra-cabeça de palitos e tal. E o segundo, que eu acho que a matemática criativa tá na bola da vez, assim, na nossa humanidade agora, nossa atualidade, o aluno que o professor pede, acho que é interessante esse aspecto, motivar o aluno. Então, o aluno, através dos jogos, pode ser já um elo para que ele comece a acessar, comece a se interessar por matemática. Então, eu acho que esses 2 aspectos, para citar bem fortes, eu acho que ajuda muito nos jogos, além da socialização, além do cara do desafio, a conexão com a resolução de problemas. Então, a gente pode aí criar vários aspectos que podem ser produtivos, né? Pode contribuir para o desenvolvimento da de todo mundo. Primeiro ponto, infelizmente, que acho que é em geral, ou tem no Brasil, e que me deixa muito triste também, outra coisa que me deixa muito, é saber que as pessoas, né, têm uma cultura de não gostar da matemática. Que a matemática é ruim, é horrível, a matemática é chata, a matemática... Ainda dói mais ainda escutar, a matemática não é para mim. Então, acho que primeira coisa que a gente pensa em um jogo é justamente ser um jogo acessível. Então, o Francisco tá aí lá no nosso curso, ele tá vendo, ele pode testemunhar depois, até dar um relato de atividades, de jogos muito interessantes que a criança tem que saber as 4 operações, às vezes tem que saber somar de 1 até 9. Então, eu acho que é uma coisa assim, vamos dizer assim, bem simples, né? Não é uma coisa complicada, mas que vai fazer ele fazer uma coisa muito bacana, que é pensar. Colocar o aluno para pensar, e pensar com autonomia. Então esse é o ponto, né? A matemática não é para todos, então a matemática não tem um caminho único, fala assim, eu tenho que seguir assim, tenho que estudar dessa forma. Então a partir do momento que a gente dá autonomia para o aluno, que a gente respeita, como você falou, as dificuldades que os alunos têm, o andamento, eu acho que ela só dá para o aluno um padronamento, uma coisa assim de acreditar, que é isso que a gente quer também, acreditar que não só o melhor aluno, ou o The Best, ou o Olímpico vai poder desenvolver matemática, mas eu também. Então todo mundo vai poder estar assim, olha, eu faço matemática.
né? Eu gosto de matemática, então acho que seria legal, seria maravilhoso se a gente pudesse isso na nossa sociedade, daqui a um tempo, né? As pessoas poderem reverter isso e falar, poxa, matemática é legal, vamos se divertir, vamos lá, vamos fazer um jogo, vamos fazer uma coisa de lógica, como se falou, uma coisa de geometria, uma atividade de geometria, e que faça a gente curtir, sabe? A gente se interagir um com o outro. Então, eu acho que não vejo nenhuma ponto negativo. Claro que a conduta, a forma de fazer pode trazer algumas complexos. Então, por exemplo, jogar e lidar com a derrota é uma coisa interessante. Não? Todo mundo tem derrotas na vida, a gente aprende que sempre pode ter alguém melhor do que a gente. Então, isso serve o quê? Para eu ficar irritado? Não. Poxa, primeiro valorizar que tem pessoas melhores do que eu. E segundo, que tal de repente eu desenvolver, estudar, tentar melhorar e de repente alcançar até o nível que ele tem. Então, acho que tem que saber levar também essa questão do jogo para ser só um aspecto inclusivo e não, pelo contrário, às vezes, com disputas, com situações que podem afastar até, ser um tiro no pé de afastar o aluno da matemática. Porque é muito comum você falar assim, aquele não tá indo mal, mas ele não tem lógica, ele não sabe pensar. Mas aí quando as pessoas falam isso de um aluno, né, uma crítica, falou, mas em que momento da escola que ele trabalhou com lógica? Que ele teve alguma atividade para desenvolver? Então, muitas vezes a gente cobra das pessoas o raciocínio lógico. Então, acho que o primeiro aspecto é a lógica, né? Então, um dos jogos que a gente tem lá no Campeonato Jogomate é a questão de ser um jogo lógico, né? Então, por exemplo, você pode seguir o Sudoku e suas variações. Tem muitos jogos, né? Muitos puzzles que vão trabalhar com lógica. Aí depois, tem no caso, a gente passa jogos que mexem com esse cálculo mental. Tá? Então, por exemplo, o aluno para resolver aquela questão, às vezes tem que falar, poxa, 15, como é que eu decomponho o 15? Como é que eu posso representar o 15? Aí ele fala, pode ser 8 mais 7, 9 mais 6, então, poxa, legal, então tenta registrar isso. Agora, vamos pensar qual desses que encaixa naquilo que você quer. Então, também tem que ser coisa de o fazer matemática, né? O não só fazer conta, né? Então, muitas vezes o aluno pensa que matemática, infelizmente, é só conta, né? Eu aprendi continha. Então não é assim, sim. É uma questão a matemática, como você falou, é interessante, ter a vida. Acho que a matemática é uma linguagem, a matemática está na vida, a matemática e da matemática, como a questão do português, são as bases que eu até falo que a gente no cérebro tem. Então, se todos nós nascemos com a questão da linguagem, comunicação e a matemática, então vamos fazer o quê? Vamos desenvolver o melhor possível que a gente pode. Então, você falou bem em dois aspectos interessantes: o raciocínio lógico, o cálculo mental, que eu acho que ajuda, está precisando. Então, também é comum os professores, eles testemunham e falam, poxa, o nono ano não sabe fazer 7 vezes 8, sabe fazer 7 vezes 4. Então, chegou no estágio que ele não desenvolveu. E agora, se você tem atividades, jogos, então, que motive ele a encontrar, às vezes fazer uma caça-palavras, um caça-número, né? Então, tem um jogo que eu gosto de passar a muitos professores, é o trio. O trio é um jogo francês, que onde eu vou, eu mostrei para eles lá, é um jogo que empolga. Por quê? Ele é simples, você tem uma tabela e tem que encontrar um resultado. E aí, você usa as 4 operações, você combina. Então, é uma questão de motiva ele encontrar uma expressão que consiga fazer. Então, ele tem que saber fazer o cálculo, fazer as 4 operações. Então, eu acho que esse ponto que você falou é legal. Um dos aspectos bons, iniciais, que a gente pode converter é o jogo com essa questão do cálculo mental e do raciocínio lógico. Claro que também tem a geometria, que é a visualização. E não saber fórmulas de áreas, perímetro, mas sim enxergar, né? Então, uma geometria tem um poder de visualizar e buscar aspectos que às vezes o cérebro precisa concentrar, né? Então, esses 3 aspectos a gente quer valorizar nos jogos que a gente põe lá. A gente fala para os professores, o jogo vai ter um jogo de cálculo mental, aritmética, raciocínio lógico e geometria. Então, são as 3 vertentes que a gente tenta colocar lá no campeonato. No curso que a gente faz no CAEM, né, a questão do curso, formação do professor, a gente estimula o quê? Que
há um jogo, ele pode pegar na internet, ele pode comprar e o jogo tá ali, né? E aí, às vezes, aquele jogo não vai ser usado integralmente. Então, há uma necessidade do professor adaptar, de o professor estimular, né, instigar, então, problematizar. Então, vamos jogar? Não, poxa. Então, o professor tem que ser um articulador que fala, caramba, pessoal, aqui, ó, eu fiz aqui em casa, lá com meu filho, deu 20, como é que vocês conseguiram 20 também? Então, o professor, ele tem um papel fundamental, porque o jogo por si próprio nunca vai sozinho, né? Então, é ele que articulando, ele com criatividade, ele com dinamismo. Por isso que às vezes eu falo que os professores Fundi 1 são ótimos, porque eles fazem tabuleiros, eles mudam o formato, às vezes eles põem os números mais coloridos, que chamam mais atenção, o tamanho também. Então, o professor tem que pensar nisso. Ele olhar o jogo e ver como que ele pode fazer uma articulação com os conteúdos que a gente pode ter, né? Então você falou, eu tenho um jogo de aritmética, eu faço cálculo mental, eu faço perguntas para estimular um outro tipo de, por exemplo, de multiplicação, que de repente para ele é interessante. Poxa, o aluno não sabe tabuada do 7, então eu ponho um jogo que de repente lá aparece mais do 7. Então o professor adaptou pensando num certo objetivo. Então o jogo ele tem que estar conectado ao objetivo do professor. E aí é uma coisa muito pessoal. Cada escola tem seu contexto. Então não dá para a gente falar que um jogo vai ser ótimo para todo mundo. Não. Isso é para, como eu te falei, tem um idealismo do jogo para linhas gerais, que todo jogo tem, que são suas regras. Mas quando você aplica, às vezes tem que mudar a dinâmica, mudar a regra. Tem uma regra que tem que ser mudada porque de repente você viu que ali dificultou. Então acho que o professor, ele é um articulador importante para fazer uma problemática dentro do jogo. Então o jogo, de repente, um jogo, eu falo pro professor, pode ser uma avaliação. Você precisa de uma prova. Você precisa de uma prova. A forma que às vezes você pergunta, as crianças respondem, de repente você está avaliando. Então, eu acho que tem uma potencialidade gigantesca, não só de olhar isso, mas de olhar outras dinâmicas como avaliação. Então, professor, legal você colocar esse assunto. O professor, ele tem realmente um papel muito importante, por isso que ele é importante dentro da educação sempre. Episódio 2. Entrevista com a professora doutora Natália Verônica Boures. Essa é uma pergunta-chave, né? Porque não adianta apenas passar na prova, porque hoje em dia é muito foco dos estudantes ou até de alguns pais. Passou na prova, pronto, acabou, que bom, que alívio, passei de ano. É um alívio? Sim, claro, passar numa prova, passar de ano um alívio, mas como é esse passar com a nota justa? Isso significa que tem alguma coisa que não ficou clara. Alguma coisa que não foi trabalhada, que não foi assimilada, que não foi compreendida. E eu vou passar para o ano seguinte e aquilo vai se acumulando. Aí eu vou ter dificuldades em tudo aquilo que vem pela frente, que depende disso anterior. Por exemplo, um exemplo muito simples. Como é que eu vou multiplicar se eu não tenho claro como é que é a soma? Ou como é que eu vou somar frações se eu não sei o que isso significa? Ou como é que eu vou fazer uma expressão numérica se eu tenho dificuldade nas tabuadas? Então, quanto mais acumula, chega uma hora que isso não se sustenta. Eu imagino sempre assim, imagina uma casa sendo construída, um prédio sendo construído sem uma base. Você pode ir colocando várias camadas de tijolo, mas chega uma hora que isso vai desabar. Isso vai desabar e aí o aluno para, os pais param e aí tem essa procura, né? Mas o importante é que sempre tem uma forma de recuperar essa base. Então, o ideal seria não ter lacunas e passando de ano em ano sabendo, terminei o Fundamental 1, sei muito bem as tabuadas, perfeito, vou tranquilo para a expressão numérica. Terminei o Fundamental 2, sei resolver equações, ótimo, eu vou tranquilo para me deparar com as funções, com as matrizes. Mas não é sempre o que acontece. Você chega lá no ensino médio, vai trabalhar a função e esqueceu de como que se soma fração. Então, é aí que entra o trabalho de recuperação dessa base. E aí que entram os jogos. Então, é importante
e cada um tem sua própria, cada um aprende de seu jeito. Então, o que eu procuro fazer nas minhas aulas é escutar, em primeiro lugar, escutar qual que é a necessidade daquele aluno. Aí, antes do diagnóstico, vem a escuta. Escutar qual que é a necessidade, aí vem o diagnóstico, o que ele vai precisar para conseguir acompanhar, e a partir daí ver, tem algum jogo que já existe, ou precisa ser adaptado, ou precisa criar um novo para esse aluno. Então, basicamente, a importância é primeiro observar e agir quanto antes, logo que for detectada aí a falha. Olha, tem dois tipos de estudantes que eu vou falar da minha experiência quando eu aproximo os jogos. Bom, em primeiro lugar, é muito importante o jogar, porque mas tem alunos que vêm que eles já gostam de jogos. Então, quando falam, olha, tem um jogo aqui, eu tenho um jogo lá, por exemplo, que é de frações, outro é de tabuadas. Tem um jogo de frações, vamos jogar? Ah, que legal, Pro, vamos jogar sim. Como é que funciona? Então, essa pessoa já tem uma predisposição a jogar. Mesmo que ele tenha dificuldade em matemática, a predisposição para o jogo já existe. Porque joga em casa, porque joga com os amigos, enfim. Agora, tem aqueles que não têm uma predisposição para jogar. Eu tenho um jogo. Aí eles olham, será? Então, assim, se a criança, se o estudante, eu vou falar mais de adolescentes, que meu foco é ensino médio e fundamental 2. Se eles já têm a cultura do jogo, tem que usar o jogo para eles entenderem conceito matemático, sim, é muito útil, vale a pena parar 15 minutos de aula só para jogar. Agora, se o estudante ele vem com um receio, será? Aí tem que ir aos poucos, colocando um jogo adaptado para ele, para que ele sinta que vai avançando. Porque o jogo na aula individual, como é o caso das minhas aulas, não passa pela competitividade com outras pessoas, pela competição com outras pessoas. Ele passa pelo autoconhecimento, pelo autodesafio. Eu vou conseguir fazer isso? E se eu não conseguir? Então, às vezes, o medo de não conseguir faz com que eles não queiram jogar. Então, eu começo com uma coisa bem básica. E se o jogo que eu tenho disponível na minha sala, mesmo o básico, para esse aluno for difícil, eu não aplico, ou eu aplico adaptado, ou crio um para ele, para aquela coisa específica que ele precisa. O importante no jogo é que ele se sinta capaz. Eu acho que esse é o principal objetivo, pelo menos assim que eu vejo. Então, é um pouco o que eu comentei agora, mas mais especificamente para cada perfil, né? Então, talvez seja o caso aqui de citar alguns exemplos. Por exemplo, eu lembro do caso de uma aluna que eu tive, que ela era muito boa em cálculo mental. Ela era muito boa em tabuadas, cálculo mental, fazer contas para ela não era um problema. Mas ele enfrentou uma dificuldade quando precisou começar a fazer expressões numéricas envolvendo fração. Então, eu tinha um jogo de frações equivalentes. Era tipo um dominó. Então, eu conseguia com ela colocar frações com um numerador e um denominador números grandes, digamos assim, 11, 12, tal, não simplesmente um terço, um quarto, números maiores. E para ela conseguir fazer esse cálculo, porque ela já tinha facilidade de cálculo. Então, para ela que tinha facilidade de cálculo, eu colocava um dominó de frações com frações de números maiores. Agora, esse mesmo jogo, para um aluno que ainda tem dificuldades em tabuada, eu não posso colocar para ele, por exemplo, 11 50avos. Eu tenho que colocar um meio, um terço. O importante é eles compreenderem o que é fração equivalente. Depois, o trabalho, por exemplo, para esse aluno que ainda tem dificuldade em fazer conta, o trabalho é outro. Mas eu quero que eles entendam a fração equivalente. Então, vou usar o mesmo jogo, o mesmo dominó, mas vou pegar frações dos números maiores para aquele aluno que ela já tinha uma facilidade para fazer as contas, e eu vou pegar umas frações um pouco mais simples para aquele aluno que ainda precisa trabalhar as contas.
Então, outro exemplo típico é ângulos, por exemplo. Tem alunos que você dá uma folha, eles observam um ângulo e falam assim, já sei que ângulo é esse, já sei como trabalhar. Mas outros que precisam levantar da cadeira, abrir os braços e ver qual que é o ângulo obtuso, qual que é o ângulo agudo, se eu girar para a direita, quantos graus. Precisam fazer um trabalho de corpo para assimilar esse conceito. Então, esse é o estudo de cada perfil, de cada caso específico, vendo o que vai ajudar e o que ainda precisa ser trabalhado. E nisso que eu quero ajudar, que aquilo que precisa ser trabalhado não seja uma trava. Depois a gente trabalha isso com outro jogo, com outra técnica. Uma pergunta chave, né? Olha, pelo que eu vejo nas minhas aulas, que os alunos me trazem assim no dia a dia, eu poderia ter uma resposta rápida e dizer, olha, elas estão só acumulando e passando de ano, acumulando informação, porque eles estudam para a prova e 2 dias depois da prova aquela informação já não significa mais nada. Mas assim, eu reconheço que eu trabalho com alguns professores lá na clínica que também dão aula na escola. Eu vejo como é para eles difícil também acompanhar os programas. Muitas vezes eles gostariam de fazer outra coisa, mas tem que acompanhar esse programa. E eu acho que uma coisa a gente precisa dar certas respostas e isso acaba sendo uma trava. Por exemplo, um professor na escola ele pode querer fazer uma atividade, mas o programa exige que ele cumpra uma certa rotina e aí ele não consegue. Mas talvez o diretor daquela escola queria fazer uma coisa, mas porque ele tem que cumprir uma certas diretrizes, também não consegue. Eu mesma, na minha sala, com um único aluno, às vezes eu leio uma atividade, mas eu não consigo aplicar, porque esse aluno no dia seguinte tem uma lista gigantesca de exercícios e ele precisa fazer aquela lista, precisa tirar aquela nota, então a gente tem que focar na correria da lista. Então, é um problema, acho que enfrenta todo mundo, a educação como um todo. E isso, temos que pensar em conjunto como fazer. Espaços como esses aqui, que vocês criaram, é muito bom porque permite a gente expor e pensar o que a gente faz com esse acúmulo de informação. E uma informação que chega numa velocidade tão grande. Mas realmente, quando você tem muita informação a uma grande velocidade, você não tem o tempo de parar para pensar, para refletir naquela informação. E isso se dá muito na escola. Se eu tenho uma lista de 50 exercícios de matemática, 40 exercícios de física, e eu vejo, por exemplo, física, são 2 listas, uma de calorimetria, outra de ótica, são várias frentes, que agora é chamado de frente. Então, será que aquele estudante do 6º, do 7º está assimilando tudo isso? Isso às vezes, por exemplo, o que antes era dado talvez no 9º, agora está sendo dado no 6º. Outro dia eu me assustei com o livro didático que tinha na primeira página multiplicação por potências de 10 e na seguinte página já apresentava notação científica para um aluno do 6º ano. Que quem já tem uma história pode assimilar isso, mas quem não tem uma história familiar de matemática ou já tenha sido exposto, não vai assimilar isso tão rapidamente, mas vai assustar essa notação científica do que vai ajudar. E ainda como exemplo, citava o tamanho de um buraco negro. Uma criança de 11 anos, pelo menos aquela criança que foi lá, ela não tinha noção muito de tamanhos, quanto mais do tamanho de um buraco negro. Então, acho que uma coisa para se refletir, até que ponto uma reflexão de todo o ecossistema educativo, até que ponto essa informação está sendo só acumulada, descartada, e eu vejo muito no ensino médio, eu quero estudar para passar no vestibular, para passar no Enem, e eu sempre falo para eles, gente, tem vida depois do vestibular, tem vida depois do Enem. Que estudante que você vai ser? Que profissional que você vai ser se só foca no acúmulo de informação? Porque não importa a área, você vai precisar ser crítico e saber realmente avaliar a informação que está chegando. Olha, com certeza não. Porque mais tarefa acaba caindo um pouco naquele acúmulo.
tem alunos que chegam na minha sala e falam assim, eu estou cansado porque tem lição disso, lição daquilo, tarefa disso, tarefa daquilo, ainda eu vou no futebol, ou ainda eu vou no tênis, ou ainda vou no balé, e ainda, então tem todos os horários do dia ocupado, e aquele horário que ele não está ocupado, ele está simplesmente ou assistindo uma coisa, ou não está criando, não está pensando, nem quando está estudando muito, nem quando não está estudando. E esse acúmulo acaba sendo estressante, até para quem gosta de matemática. Eu tenho me surpreendido com alunos que têm uma facilidade para matemática, e eu me surpreendo e falo, nossa, que legal que você tem essa facilidade. Eu sempre encorajo quando eu vejo que o aluno tem uma facilidade. Você já pensou, eu estava falando para uma aluna minha outro dia, você já pensou em ser cientista? Você está pensando matematicamente. Ela falou assim, não, imagina, isso aqui é muito estressante. Ou seja, estamos estressando até aqueles alunos que gostam de matemática, aqueles alunos que têm facilidade. Ou seja, aqui não estamos somente com o problema de que tem muita gente achando que matemática é chata e propagando essa cultura. Estamos tendo o problema de alunos que gostam de matemática, não querem seguir com a carreira de ciências, não querem seguir com a carreira de matemática, porque estão sendo sobrecarregados. Eu acho que está tendo uma sobrecarga. E, com certeza, mais tarefas não significa mais conhecimento. Mas conhecimento é ensinar a pensar. Eu acho que aí o aluno sozinho vai atrás. Não precisa a gente estar falando, vai estudar, não, ele sozinho vai atrás. Que eu vou ser talvez um pouco polêmica, um pouco radical, mas eu acho que acaba com o interesse. Acaba com o interesse. Eles até me perguntam, como é que você soube que esse problema era para resolver assim? Eu falo, porque eu tive a sorte de ter estudado em um tempo em que a gente tinha tempo de parar para pensar. Eu acho que o raciocínio lógico se desenvolve cada vez tentando aprofundar. Mas como é que você vai aprofundar com o acúmulo? Com o acúmulo não há aprofundamento, não há reflexão. Eu acho que temos que repensar esse acúmulo, porque acho que não está sendo produtivo. Episódio 3, entrevista com Gabriela Mack da Unifesp, João Pedro da USP e Lívia Lopes da Faculdade SESI. Eu uso bastante o do Google, né, que é o Gemini. Mas eu conheço outras também, né, que é o ChatGPT, o Claude, o DeepSeek, mas o que eu mais uso mesmo é o Gemini. Perfeito. Eu utilizo os dois do Google, né, o Gemini e o Notebook LM. Eu achei essa pergunta bem interessante, por causa que remonta um pouco para a história também das IAs, que IA não é exatamente uma coisa muito nova. Antes era chamada de Deep Learning, Machine Learning, mas eu também uso Gemini. No começo, todo mundo tinha... A IA tinha estourado por causa do ChatGPT, só que o ChatGPT é muito ruim com aritmética. É tipo o Groot do... Não é o Groot, é aquele... O guaxinim do coisa da galáxia, que tem uma piada dele que ele tem um chip que o processador dele erra por 2 toda vez. Aí ele calculou uma conta, tipo, absurda de um número de 17 dígitos com o outro de 17 dígitos, só que aí fizeram a piada dele, tipo, quanto é que é 2 mais 2? Ele dizia que era 2 porque o chip errava toda hora. E eu ia dizer sobre isso, eu uso o Gemini, só que cabe dizer que muitas pessoas pegaram uma visão errada da IA pra matemática justamente por causa dessa história inicial do GPT. Assim, eu tento fazer tudo sozinha no começo. Mas aí quando tem algum exercício ou alguma parte da matéria que eu não entendi de nenhum jeito, vem no livro, estudando sozinha, vem no professor, aí eu vou pra IA. Mas eu acho que não é toda hora. É às vezes que eu uso. Então, eu acho que nós estamos nos desenvolvendo em relação ao uso de IA, tirando estereótipos, padrões, que ela pode sim ser um potencial recurso de aprendizagem. Basta saber usar. É aquilo, nós não devemos nos contentar só com aquilo e temos que possuir algum conhecimento.
porque assim comete erros. Nós precisamos saber perceber, não, isso tá certo, isso tá errado, isso daqui faz sentido, isso não faz. Como a Gabi, eu também tento fazer ao máximo sozinha, mas porque eu gosto de sentar, estudar e tentar entender. Mas ela é ótima, porque nem sempre você tem um professor ali perto que você vai ficar perguntando o que aconteceu. E aí acabo recorrendo, resolver alguma conta, ou entender, aprofundar mais em algo. E eu gosto muito do Notebook LM como um facilitador. Então, ele busca somente nas suas fontes. Então, preciso criar uma apresentação. Na correria, faculdade, eu dou aula, faço isso, faço aquilo. Muitas vezes eu não consigo sentar, eu entendo o conteúdo, eu sei o que eu quero falar, eu sei o que eu preciso, mas eu não consigo sentar e aprofundar naquilo. Então, eu pego um artigo, algo que eu já li, fiz marcações, coloco lá e a gente vai dissecando e auxiliando o processo. Então, eu uso mais ou menos dessas duas formas. Atualmente, eu utilizo mais o Notebook LM com coisas que eu já li, eu coloco livros, PDFs, que eu já fiz marcações, que eu tenho conhecimento sobre aquilo para potencializar minha produção, para eu conseguir atender todas as minhas demandas. Eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, por causa que dá pra levantar dois problemas que a IA conseguiu... Quer dizer, um problema que a IA conseguiu resolver por causa do nosso uso diário dela, e também até como a gente fecha aqui em concordar que a gente não usa a IA pra produções exatamente, igual outras áreas mais espessas, como, por exemplo, alguém que estuda ciência de dados ou programação, às vezes tem que fazer um projeto muito espesso, muito longo, e que até é bem coisa recente, assim, nas universidades. É comum de ver professores em que eles permitem, digamos, 30% de uso da IA. No meu curso técnico mesmo, conheço alguns colegas, eu me formei em finanças, e ainda converso com alguns colegas que, em contabilidade, administração, os professores até dizem, no TCC você pode dar 30% do trabalho para IA. Ou mesmo colegas do curso da matemática pura, que às vezes iriam fazer alguma matéria de programação. Pro nosso uso, como a gente não tem... Apesar da gente ter trabalhos... Quando a gente vai fazer uma prova, a gente precisa de bastante texto, às vezes, sei lá, uma prova de álgebra linear, pra você dar 15 páginas em branco pra poder fazer conta. É horrível calcular determinante. Apesar da gente ter bastante desse trabalho, é uma coisa muito mais delicada, com muito menos trabalho braçal mesmo. E justamente o comentário de como é interessante a adaptação que o sistema de ensino tá tendo com a IA. De próprios professores dizerem, tá tudo bem você colocar IA para fazer o trabalho braçal, para analisar dados, para poder coletar dados, para poder interpretar a coisa ali, escrever um texto para você, desde que seja só isso, que você entenda o que você está fazendo. Outra questão é que a IA é muito interessante, a gente está utilizando para resolver problemas, igual elas duas pontuaram ali, que é uma coisa, eu percebo que é uma coisa muito exclusiva da matemática até, por ser uma área puramente lógica, e que as coisas podem se tornar muito espessas. Quer dizer, um problema de gerações. Isso já tem... Todo acadêmico de matemática já passou por isso, de fazer a piada, de chegar e dizer... o Guido Orizzi... O Guido Orizzi o tempo todo, ele chega no livro dele e fala... a prova fica a cargo do leitor. E a vontade que dá... Nossa, isso dá tanto ódio. A vontade que dá é, tipo, escrever na prova. A prova fica a cargo do leitor. Mas aí resolve tanto isso, porque às vezes ele... nem só isso que acontece. Às vezes ele vai lá e, tipo... tem um passo de álgebra que você precisa de 2 páginas inteiras de desenvolvimento, seja um livro de física ou de matemática, que você precisa de 2 páginas para desenvolver só álgebra. Ou, às vezes, o livro... Já aconteceu comigo também, do livro ter um erro. Eu tinha pego um livro de trigonometria da SBM, que ele tinha dito assim, era uma identidade do cosseno do arco duplo. E ele falou, eu vou substituir o cosseno do arco duplo por... Quer dizer, 2 θ por θ. Aí ele falou que ia substituir e não substituiu. E eu fiquei, meu Deus, eu juntei literalmente 17 pessoas que eu saí andando... Tipo, o IME é bem cheio de gente, é um dos institutos que mais tem gente. Eu saí andando, assim, pelo instituto, eu conversei com umas 15, 17 pessoas, uns 3 professores, uns dois pós-graduando, o pessoal de doutorado já, e todo mundo só... O que tá acontecendo aqui? Eu joguei no Gemini e fiquei, nossa, é só isso, só. É interessante, tipo, a versatilidade da IA também, porque não é só uma ferramenta de pesquisa. O Gemini se destaca muito nisso, que além de pesquisar, ele também tem um próprio pensamento dele próprio. Então, teve um exemplo que aconteceu um tempo atrás, antes dessa greve da USP, de que um colega meu tava tendo uma dúvida sobre anotação, que era um pessoal uns calouros fazendo cálculo 1, e eu fui puxar assunto com eles, e ele tava tirando dúvida comigo que a monitora foi corrigir a lista e disse que a anotação tava errada.
E era o tipo de coisa que você não encontra em livros, tipo, notação errada. Como assim notação tá errada? Por que tá errado? O livro ele tem que ser uma coisa meio compacta, ele não pode... Nem o professor costuma ir muito... devagar muito sobre os assuntos. E aí você só joga lá e fala, tá errado por causa desse motivo histórico, aí tipo, dá uma dica assim de onde que surgiu essa nomenclatura que a gente usa. É bem interessante resolver esse problema da dependência, igual ela falou, resolver esse problema que a gente tem na independência do professor. E também, às vezes, na dificuldade para encontrar uma dúvida crítica sobre o assunto. Da semana. Depende da semana. Do que vai ter em cada coisa. Em cada matéria. Você vai ter prova, você vai ter trabalho. Então, assim, numa semana mais movimentada, eu acho que é umas 2 vezes, 3 vezes na semana. O mesmo, sempre que eu vou estudar, então nós estamos estudando constantemente, então eu acabo utilizando bastante. 3, 4, 5 vezes na semana. Sempre que precisa estudar, surge alguma dúvida, ela já é tipo material de apoio. Certo. Eu ainda também digo que depende da semana pro uso que eu tenho. Só que é muito interessante, eu adiciono sobre isso também, porque isso depende um pouco da matéria que eu tô estudando também. Um pouco pelo perfil de estudante que eu sou. Por não me prender muito ao... É uma crítica que eu tenho muito, inclusive, ao sistema de ensino, de que a gente cria o aluno para ser muito dependente do professor. A IA resolve esse problema, em partes, da dependência do aluno. Ele só estuda o que o professor passa, ele não para pra estudar sozinho. E a IA resolve muito disso, porque na matemática, por ser uma área muito acumulativa, igual a filosofia, mas diferente de qualquer outras matérias... É uma matéria que, se você não der um 7º ano muito bom, o 8º ano fica impossível. E isso se estende de uma maneira exponencial para a matemática do ensino superior. O sentimento, inclusive, às vezes que dá é que as coisas são o contrário. Você primeiro aprende cálculo para depois aprender análise. E quando você começa a ver análise, você pensa, caramba, por que eu não aprendi isso antes? Então, a questão da frequência da IA... Depende, não só, eu adiciono não só da semana de provas ou do que a gente tá fazendo. Eu digo que eu uso quase o tempo todo IA, porque eu sou bem descarado sobre isso. Eu penso, eu tô aqui pra aprender, não pra ficar me desafiando o tempo todo. E da IA... Depende do que eu tô... Depende do que eu tô estudando. A matemática de nível superior é bem interessante porque a gente pode separar... É o tipo de coisa que é meio... Não vou falar desconexo, é meio de fora da realidade do público geral. Então, cabe muito bem a reflexão de como as primeiras matérias, algumas matérias assim, elas são muito aplicadas e elas não têm muita base rigorosa na lógica, você não tem demonstrações muito longas, você tem, claro, muita profundidade na matéria, mas você não tem muita lógica. E tem outras matérias mais difíceis, assim, que a gente chama o carro-chefe da matemática, seja álgebra, análise real, topologia... lógica mesmo, com teorias dos grupos, teoria de Galois, teorias dos conjuntos. Essas matérias, elas... É bizarro. Tem vezes que eu não consigo superar uma página do livro sem usar IA. Tem vezes que eu vou estudar por uma playlist, aí, sei lá, é um vídeo de meia hora. Nesse vídeo de meia hora, eu usei 5 vezes a IA para um vídeo, porque teve algum ponto que eu precisei que a IA fosse lá e destrinchasse, porque o cara, ele falou, ele tá tanto tempo tratando aquilo como automático, ou ele, às vezes, não sabe o motivo e só diz, quer dizer, pra ele é verdade, mas ele não sabe exatamente o motivo para aquilo, ou explica de uma maneira confusa. E exatamente, só concordando com o que ela dizia mesmo. Depende muito da semana, depende muito do que tá fazendo. É mais exercício mesmo. Tipo, eu tô resolvendo um exercício... E aí eu paro no meio, porque eu fiquei, nossa, o que eu tô fazendo? Não tô entendendo nada do que eu tô fazendo aqui. Sabe, tem vezes que você estuda tanto que você só tá no automático fazendo assim. Então, aí você percebe que você não tá entendendo nada. Aí eu uso também aquele Google Lens, sabe? Porque você consegue colocar certinho. E eu gosto bastante para exercício. Agora, para pesquisa, resumo, eu nunca cheguei a usar. Certo. Eu uso também para exercícios e aprofundamento. Então, como eu mencionei, tem um artigo, você precisa estudar o artigo. Você leu, mas você não aproveitou 100% aquilo. Manda com todas as suas marcações, anotações, e a gente tem a opção, né, aprendizado guiado, e estabelece um diálogo. E vai compartilhando e você vai aprofundando. Então, eu uso muito nesses 2 âmbitos. Exercício, resolução de exercícios. Não resolução, mas acompanhamento, eu não entendi, vou esmiuçar mais aqui, e aprofundamento de algum conteúdo, de alguma matéria, artigo, talvez livro também.
Eu tirei um pouco dos 3, na verdade. Por causa que... quer dizer, a única matéria braçal que eu usei isso foi pra estatística. Admito, assumo aqui que usei IA pra estatística. Só que estatística, nossa... calcular média, moda mediana. Não, esses até de boa. Mas calcular a variância é tão... no braço, é tão... Nossa, a mesma coisa pra você dar um exemplo. Tipo, um exemplo de boa. Às vezes você vai olhar... é ruim. E por isso que eu digo um pouco dos 2, um pouco dos 3 motivos, na verdade. Trabalho braçal, exercício e teoria. Mais teoria, evidentemente, porque exercício só faço quando tá chegando perto da prova pra tentar socorrer, tentar me socorrer. Mas gostei. O João mencionou que ele tá ali, né, quando vai estudar, na faculdade, pra aprender, não pra se desafiar. E eu demorei muito pra aprender isso, pra entender isso. E eu estagnava no meu estudo. É que nem não querer olhar a resolução de um exercício. Não significa que você não vai entender o processo. Mas às vezes você não consegue, é um exercício truncado. Você olha a resolução, vê qual é a resposta e onde você precisa chegar, tenta entender quais são os processos. Então nisso aí auxilia muito. E nem a Gabi falou, tem muita lista, muito exercício de livro. E eles não fornecem todas as resoluções, às vezes é somente das pares, das ímpares. E o professor pede as que não tem a resolução, inclusive. Só na resolução das pares. Façam a das ímpares. Então, aí auxilia muito. Ela auxilia no processo, você vê ali. Você pode tanto pedir para ela dar o resultado completo e você estuda aquele resultado, o que foi feito, não só copiar. O problema é esse, como que você vai utilizá-la? Ela realmente vai estar te ajudando? Não é só copiar. Você vai entender aquilo. São coisas que você já conhece. Não entendi. Vocês perguntam, nessa etapa, assim, sabe o que aconteceu? Pode ter erros também. E você pode cobrar, falar, aqui não... Ela responde, não, você tem razão, isso aqui eu fiz por causa disso. Você deve estar se confundindo por conta desse outro conceito que você também está estudando. Que ela armazena, né? Então, a gente vai estabelecendo esse diálogo. Então, a que eu mais uso o Notebook LM, ela vai... você viu isso aqui também, então você está relacionando com isso, mas é outra coisa. Ou ir no aprendizado guiado, ela vai perguntando, você vai respondendo. Então, isso é muito bom. E auxilia, assim, muito. Potencializa muito. E eu falo porque eu demorei para aceitar IA, porque não, eu tenho que saber, eu tenho que fazer... Mas não tem como ir contra a maré, né? Não tem como não se adaptar, não utilizá-la, é utilizá-la como algo que vai te auxiliar, algo bom, né? Então, não tem como. A inteligência aqui também precisa existir, né? Para inferir, para fazer um prompt bem feito. Então, tem todas essas etapas, né? Mas me auxilia muito. Outra coisa também é que a IA também pode pedir uma dica pra ela, na verdade. Sim. Ou às vezes, eu tava fazendo uma lista recentemente de... Minha monitora de cálculo tinha dito, eu posso te ajudar com cálculo 2, porque ninguém tá vendo na monitoria e eu acabei não reprovando em cálculo 2. Eu disse, eu posso te ajudar em cálculo 2. E eu disse, que legal, vou começar a estudar cálculo 2 agora. E... eu tava com uns assuntos tão interessantes guardados na gaveta pra poder estudar ainda de cálculo 2, como integral por imaginação. E eu fiquei tipo, caramba, agora que eu tô de férias por causa da greve, agora é a hora. E justamente, volta no ponto, tipo, depende do quão perdido você tá. Tem vezes que, realmente, o correto, mais eficiente é você pegar a resolução e ir lá e tentar entender o porquê ou, tipo, o costume, ou o Magalhães fala você esse tempo todo de que você guarda na sua caixinha um caminho pra você tentar. E que matemática é meio, tipo, diferente das outras matérias. Existem exercícios de outras matérias, mas eles não conseguem ser tão criativos quanto a gente, assim, tipo, física tem exercício, que ele chega, tipo, dá uns números e pronto, calcula. Mas você vai ver história, sei lá, lê o livro e as práticas são práticas mnemônicas, práticas de memória. A matemática, ela tem muito isso de, tipo, não é só aprender a teoria, não é só aprender a dividir dois números, não é só aprender isomorfismo entre dois grupos, não é só aprender teorema dos intervalos encaixantes, mas entender também como resolve exercícios. Né? Que, claro, também isso não vai abranger só a parte da matemática aplicada. A matemática pura também, ela pede muito por exercícios.
E é interessante justamente comentar sobre isso, dos níveis de perdição que a gente tá, do quão perdido a gente tá na matéria, pros níveis de ajuda que a IA pode dar. Que você pode literalmente chegar lá e dizer assim, me dá uma dica. E ela só dá, tipo, o iniciozinho da resposta pra ver se você vai lá e, pum, consegue destrinchar o resto dali. Sim. Ou você fala, tipo, nossa, uma passagem... Eu não entendi essa passagem, me explica com mais calma. Porque às vezes a própria IA usa uma notação que você não tá acostumado, ou o vídeo usa uma notação que você acha muito confuso, ou, sei lá, o cara escreveu errado quando foi fazer. É muito interessante isso também, tipo, das dúvidas críticas, igual eu dei o exemplo anterior do meu colega que tava em cálculo e não entendeu uma notação de... Sabe a notação que você vai derivar, você coloca uma linha em cima? Tipo, ele tinha derivado, acho que um seno, ele colocou a linha no lugar... não colocou parênteses e a linha fora, colocou a linha dentro, no lugar onde, tipo, entra seno ao quadrado, ele tem um 2 ali em cima, ele colocou a linha... Aí, tipo, ele ficou, caramba, que confuso isso aqui. Porque a monitora deu, tipo, meio certo pra ele. E tanto pra essas dúvidas críticas, tanto pra situações em que a gente não entende a noção, quanto pra situações que a gente tá completamente perdido. Episódio 5. Entrevista com o professor Wagner Batista, e com o estudante de licenciatura João Pedro. Desafio entrar numa sala de aula hoje. Em uma palavra, tem Sim. tantos desafios. Resume em uma palavra só. Cultura. Cultura. E você... Eu acho que a dificuldade maior está em garantir eu vou falar em alteridade, garantir o processo de alteridade. Mandou entre bem. Educador e educando. Mandou bem. Mandou muito bem. Olha, tudo faz parte da comunidade escolar. Entender que tudo é uma coisa só, né? A gente fala família, escola, mas em relação à educação, tudo faz parte da comunidade escolar. Infelizmente, eu percebo que está tendo uma separação disso, muito forte, né? E nesse processo, acabam criando-se rivalidades onde não deveriam haver. Então, a população contra a escola, os educadores contra essa comunidade de pais e estudantes. Eu entendo que a gente precisa entender a educação como um processo que não se dá só dentro da sala de aula, mas ele se estende para fora dela e vice-versa, né? Então, não é papel do professor educar uma criança, mas também participar disso e entender o para que a gente está educando, né? Aí tem as fases educacionais do sistema de ensino e aprendizagem, né? A gente entender que numa certa idade, eu entendo que a gente está ali para formar pessoas e a gente acaba atribuindo a essas pessoas já alguns rótulos e algumas expectativas para além daquilo que elas estão ali naquele momento. Então a gente ensinar num primeiro momento educação infantil, educação básica, aquelas pessoas a serem gente, acho que é o primordial antes de querer falar em meu filho vai ser um médico, meu filho vai ser um engenheiro, meu filho vai ser um advogado, entre outras coisas. Bom, eu não entendo a mudança necessária sem um processo que revolucione o que a gente tem aí. Não dá para ficar no reformismo, né? Porque, como eu disse, esse é um modelo, vai trazer uma palavra, autofágico. Ele tende a se consumir por si próprio. E se a gente não mudar esse modelo onde a gente visa a educação como meio para produção, para consumo, e não para um caminho de autorrealização e satisfação pessoal dentro de um meio social, eu não vejo outras alternativas. Então, a gente trazer uma escola que saia de uma abordagem, né, de uma tradicional, né, de teorias tradicionais, que você expõe uma visão eurocentrista do que é educação, sem abordar outros tipos de conhecimentos e saberes que são ou negligenciados ou apagados, né? E também não cria esse pensamento crítico nos indivíduos que nós estamos formando, não vejo uma forma da gente sair disso. E aí né, como fazer isso dentro desse processo ideológico, né? Mas que quando pensa-se diferente, ele é abafado e não se deixa subverter o que está posto, né?
Então, esse é o meu entendimento. Perfeito. João, essa visão você concorda ou você vê de uma outra forma? Os dois, eu vejo de outra forma, mas ao mesmo tempo eu também concordo. Eu tava pensando de uma maneira de falar isso sem abordar exemplos pessoais e motivos pessoais pra isso, mas o que não seria algo injusto até. Mas acho que é cabível de dizer ainda. O próprio motivo de eu ter pedido pra chamar o Wagner também, por considerar que nós temos visões de campos muito parecidos, mas ainda assim distintas. Toda opinião ela vai surgir de um lugar, e não que eu negue que a melhor educação, que é melhor o objetivo da educação, que tratar o professor ter consciência da importância que ele tem para a vida daquelas pessoas, para mudar o enfoque da nossa educação, realmente não é uma coisa que eu poderia negar. O que eu diria de adicionar isso seria um próprio caso pessoal meu e uma análise do que aconteceu no exterior com a matemática. Recentemente, de uns anos pra cá, a gente viu, até no nosso país, um movimento de muita popularização, de muita culturização das ciências exatas, da ciência. Então, nós temos canais como Space Today, com o Gordão dos Foguetes, tem o Ciência Todo Dia, do Pedro Loss, tem uma sequência de vários canais de ciência que eu poderia citar, mas não de matemática. O que aconteceu também na gringa, de eles terem muitos canais de matemática que fizeram um papel de tornar aquela coisa cultural, que volta um pouco na resposta que eu dei justamente na primeira pergunta. O que eu ia concluir era só afirmando, eu acho que a gente tem um caminho uma das alternativas seria a internet, de popularizar a cultura de, justamente o que ele disse, seriam meios diferentes para o mesmo fim. Ele disse tornar o ensino não uma coisa necessária para sobreviver, mas sim uma coisa para satisfazer a sua alma. E a cultura é um pouco da pauta disso. De você abrir o YouTube e não querer mais ver TikTok. Eu próprio tenho uma síndrome meio assim de abrir o TikTok e não aguentar 10 segundos de um vídeo chato. E eu tô pensando na matemática. Se eu não consigo trocar matemática por uma coisa que é menos atrativa do que ela. Então, uma das respostas, não a solução total, é a popularização pela cultura da matemática. São trabalhos na internet, são trabalhos como esse de tornar, de divulgar a matemática como uma coisa legal, uma coisa possível, uma coisa que todos podem fazer. Concordo muito com o que você disse. O fundamento do pensamento crítico é isso, né? Você, a partir de uma análise crítica, transformar algo. Se você só fica na análise crítica, pela análise, sem a transformação, sem o processo de mudança, é apenas reclamação, né? Então, como o próprio Paulo Freire, ele traz muito, né, a questão da praxis também, né? A gente tem que transformar a teoria em praxis, em praxis, em praxis. Então, não tem como a gente trazer essa mudança sem que a gente, a partir de uma base teórica, claro, a teoria é fundamental para tudo, mas a gente exercitar isso. E para exercitar isso, ninguém faz sozinho, né? Ninguém vai dentro de uma sala ficar teorizando enquanto outros ali na frente colocando em prática. E esse processo se retroalimentando. Então, não tem receita pronta, né? Como você fala, trazer solução. Eu acho que soluções são várias, tem um monte por aí. Várias práticas acontecendo simultaneamente, aí a questão é como fazer com que todas essas delas se encontrem. Nós citamos duas, por exemplo. Como essas se encontrem, né? Que nem o João mencionou, os canais de internet são fantásticos. Eu tive um exemplo recente, né, com uma ex-aluna. A gente está falando de saberes, ele trouxe da matemática, mas é o que eu falei, outros saberes também que não são valorizados por esse modelo social que a gente vive, porque tudo vira em torno de a gente produzir o capital, né? Onde uma aluna, num processo, ela é transista, né? Que eu mencionei com você, minha companheira buscando uma transista, recomendei. Foi fazer a trança da minha companheira e eu fui perguntar para ela onde você aprendeu a fazer essas tranças maravilhosas. E ela, no TikTok. Caramba! Então, sabe, a gente também sair entender o que são esses passos de produção de conhecimento, né? Que a gente delimita tanto, porque espaço de produção de conhecimento é aquele que vai te gerar um certificado, um diploma. Então, acho que é um dos meios a gente começar
a entender onde são esses espaços, né? Quer acrescentar alguma coisa, João Pedro? Sim, certamente. Eu não poderia discordar do que ele disse. Simplesmente belo o caso da transista da companheira dele, que aprendeu com o TikTok. Isso é fantástico, isso é incrível. A popularização, a democratização do conhecimento. Eu ia adicionar 2 frases. Sim. Ainda que eu concorde muito que a prosperidade da nossa sociedade vem pelo ideal coletivista, eu adicionaria que... 2 frases, é claro. A primeira, se você respeita aquele que desrespeita os outros, você desrespeita os outros. E isso aplica até a si próprio. E a segunda frase é justamente sobre isso, de que aquele a quem muito se despreza, ao menos se preza como desprezador. A visão coletiva vem muito sobre... Você está tão seguro sobre si próprio que você pode se colocar abaixo dos outros. A gente tem aquela visão... A gente tem aquela frase clássica de que ser humilde não é se humilhar, sendo que, na verdade, é justamente se humilhar em certas situações. Porque você tem confiança que a outra pessoa é tão madura a ponto de que ela não vai comprar essa humilhação. E vai tornar as coisas cada vez mais lógicas. O que, de certa forma, enquanto na matemática a gente pode ser completamente lógico, tem muitas áreas de conhecimento que uma opinião, uma opinião ela surge a partir de uma vivência. Então, é impossível negar que muitas vezes uma pessoa só vai ter uma opinião por causa que ela não viveu uma coisa. Posso começar? Pode. Por favor. Eu acho que, na verdade, ele vai em linha com aquilo que de novo, o modo de produção social que a gente tem pede. A gente hoje forma pessoas para serem máquinas, insumos de produção. Minha percepção. A partir de um momento que um projeto de educação, no caso de São Paulo, por exemplo, remove estudos de ciências sociais do seu currículo e colocando outras coisas mais para preencher e atender uma demanda de mercado, a gente está tirando as humanidades dessa pessoa para produzir máquinas. Você tirar sociologia, filosofia, que vai formar o entendimento do indivíduo como ser, um ser social, o que a gente está produzindo a partir disso? João Pedro? Claro, você mencionou uma questão que está relacionada àquelas soft skills, né, da capacidade de... habilidades comportamentais do ser, né? E essa remoção desses estudos sociais tira a capacidade até da gente se entender como indivíduo, né, do cuidado de si. E eu falo assim, por experiência própria, a dificuldade que eu tive nesse processo, né, seguindo esse modelo educacional padrão, tradicional, seguindo o rito, né? E meu corpo, em um dado momento, falou, para. E esse para foi num processo de adoecimento por burnout que eu comentei com você. Isso lá no trabalho na indústria, né? E posteriormente também em outro ambiente educacional. Então foram 2 burnouts que assim não está relacionado somente em relação ao ambiente que você está, mas também o modelo de produção social que a gente vive, né? É de nunca estabelecer limites para nada. Né? A gente vê, não tem limite para as coisas, a gente vai. O modelo educacional que replica, eu gosto muito de brincar com isso, né? Acho que você vai lembrar do tal do Mutley, lembra? Do Dick Vigarista? Qual que era a função dele? Medalha. É isso que eu vejo na educação, a pessoa sempre assim, correndo atrás da medalha. Essa analogia foi muito boa. Nostálgica. Comunicado importante. As gravações e publicações inéditas serão retomadas oficialmente a partir do dia 20 de julho. Agradecemos por reservar um tempo para assistir a este episódio. Nossa gratidão a você.